Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Entre Linhas. É o momento de nós explorarmos as entrelinhas da lição da Escola Sabatina. Estamos aqui já na 7ª lição, que tem como título geral Adoração no contexto da educação. E aqui nas entrelinhas de hoje nós vamos trazer uma frase que tem rolado aí na internet, né? A necessidade da atualização do texto bíblico. Vamos discutir sobre isso, vamos falar também sobre a inerrância do texto bíblico e também sobre a mutação do significado do texto bíblico ao longo da história da humanidade. Fora as entrelinhas, nós teremos aqui também os quadros Alinhando as Doutrinas, onde o Marcos vai pegar uma doutrina bíblica alinhada ao tema geral da lição e explorar principalmente alguns textos bíblicos. E teremos também o quadro Na Ponta da Linha, onde vamos trazer aqui para vocês a síntese, as ideias principais de cada dia da lição. Então, espero que vocês continuem gostando aqui do canal Entre Linhas, continuem usando o Entre Linhas como material de apoio. E nós ficamos muito satisfeitos quando vocês comentam que o canal Entre Linhas tem ajudado vocês a continuar e a motivar vocês a estudar a Palavra de Deus. É um prazer imenso participar aí dessa vida de estudo de vocês. Então, por enquanto, chama a vinheta. Bom pessoal, antes de nós entrarmos então no Alinhando as Doutrinas, na Ponta da Linha e nas entrelinhas, temos aqui aquele momento especial do canal, o momento em que nós lemos os comentários de vocês, nós nos comunicamos um pouquinho, Aqui o comentário até agora que nós temos na lição 6, Antônio de Melo, lá de Londrina, manda um abraço pessoal de Londrina, aqui vizinhos. Um abraço pessoal de Londrina. O Antônio de Melo comenta assim, muito boa esta lição, hein? Carlos Souza diz assim, que maravilha, Deus seja louvado, fui até o final, estou meio ausente nos comentários, mas estamos firmes. Parabéns, Alexandre, que Deus possa abençoar você e a sua digníssima esposa. Valeu, Carlos Souza. A Sandra Bittar diz assim, olá meninos, muito bom o estudo. Estreitar o relacionamento com Jesus é, além de outros aspectos, conhecê-lo estudando a palavra. Como é bom estar com Cristo. Eu tenho por hábito mergulhar nos momentos onde Cristo ensinava, convivia, atuava, enfim, nas ações que ele praticava. Nas leituras ou estudos, não raras vezes, eu sinto viver aquele momento. Já citei aqui nos comentários do quanto um livro de ficção científica me aproximou de Cristo, de tal forma que sonhei estar presente na crucificação dele. Meninos, acreditem, eu acordei aos soluços. Foi muito real para mim. Muito agradecida pelo empenho de vocês com a lição, pelas orações do Marcos e por nos motivarem a buscar cada vez mais o conhecimento. Valeu, obrigado você, Sandra. E o Alexandre, ela diz assim, Alexandre, Deus abençoe você e a sua esposa na nova vida. Grande abraço a todos. Fui até o segundo Marcos, Sandra Bittar sempre compartilhando aí conosco um pouquinho da sua história. Valeu, Sandra. Helena Saraiva também diz assim, amém. Amei os momentos lúdicos também, Verdade, meninos? A Helena está comentando, na verdade, aquele momento depois da oração do Marcos, no último livro, onde a gente fez aqui um momento lúdico, ou seja, um exercício mental, raciocínio, não fundamentando nenhuma doutrina, A Hilda Pinheiro da Silva diz assim, estamos com entrelinhas, excelente interpretação da lição. Manda um abraço para o Ian, o meu filho acadêmico de jornalismo. Um abraço, Ian. Ian, eu queria até pedir para o Ian gravar um vídeo. Grava um vídeo, Ian. A gente quer conhecer você. Verdade. Grava um vídeo falando assim, um abraço para a família Entre Linhas. Aí eu coloco aqui na edição quando você conseguir enviar. Só nos procurar aqui, tem os links dos grupos do WhatsApp, entra no ADM, você já deve fazer parte, procura lá os administradores e manda o seu vídeo aqui, A gente gostaria de conhecer você e, claro, toda a família Entre Linhas que sempre ouve o seu nome aqui, gostaria de ouvir um alô seu. Beleza, Ian? Entrelinhariano, Já temos aqui o comentário do Entrelinharianos. É só você misturar entrelinha com ariano. Entrelinharianos. Só que eu sou entrelincanceriano. Claudete Carvalho comenta muito bom. A Ilza Viana sempre fazendo a capitulação e ela sempre me cobra. Lúcio, o vídeo está demorando para sair e eu preciso capitular, Então, daí fala pro Marcos apurar lá, ó. Olha lá, Marcos. O Marcos que atrasa. Agora é o Marcos. Então vamos apurar aí e mandar lá por quinta-feira, Marcos? Que aí a gente edita e lança mais cedo. A gente lança, hashtag manda o vídeo mais cedo, Marcos. Bota aí embaixo. Eita, Marcos, vai ter cobrança agora para você.
A Paty Santos comenta assim: no próximo sábado estarei na IASD Central de Salvador recapitulando a lição 6, que é transmitida ao vivo no nosso canal com o mesmo nome da igreja. Vou assistir mais umas 6 vezes o vídeo dessa semana para me ajudar. Não recapitulo a lição dos adultos há muitos anos. Detalhe, vou aproveitar para recomendar para todos o canal Entre Linhas. Tá? A Paty já vai fazer um merchan lá na Igreja Central de Salvador. E eu vou procurar esse canal, você é convidado também, procura esse canal. Sábado de manhã, Paty Santos estará lá. Agora vai ficar mais vergonha, né, Paty? E ela também diz, foi muito rápido hoje, né? Porque foi uma lição bastante rápida, a 6ª lição. A Queca Carvalho diz, olá meninos, gosto muito do conteúdo da lição passada por vocês. Gostaria de pedir para que quando vocês estivessem no quadro A Ponta da Linha, que vocês saíssem, né, de frente do quadro um instante para eu copiar. Eu acho bastante interessante e me ajuda com os meus estudos diários. Obrigado, amo vocês, fiquem com Deus. Obrigado pelo carinho, Queca. E a Ilza Viana já comentou também com a Queca, falando assim, ó, a gente vai sair, claro, né, porque pediu, a gente faz, mas nós temos aqui no link, aqui embaixo, o link com esses slides, tá, pessoal? Esse e todos que nós produzimos aí tá lá separado por pastas por trimestre, então fique à vontade para utilizá-los. Edilza Nascimento, curtindo e compartilhando, como sempre, parceirona do canal. Parabéns ao Alexandre, muitas felicidades. Ele não pôde estar aqui, terminou a lua de mel, né, mas aí atrasa outras coisas, ele tá lá cansado. Correndo atrás. Tá muito cansado. O Ricardo. Mas foi ele que escreveu, falou que estava cansado. Agradeço o esforço e dedicação de vocês em nos ensinar. Uma produtiva e feliz semana a todos, diz a Ilza Nascimento. E aí, a Luísa Patrícia diz, entrelinarianos. Tá aí, gostei, ela diz. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, né? Infelizmente a gente não consegue ler todos os comentários, né? A gente leu os comentários do vídeo anterior até aqui, né? Para uma forma de agradecer a vocês. Daí quem comentou de quarta em diante, a gente tá gravando quarta à noite? A gente não consegue daí ler o comentário, tá? Então se quiser, assista o vídeo já no domingo, quando a gente conseguir lançar, sábado, domingo, segunda, que aí quarta-feira a gente tenta ler para vocês, beleza? Nosso muito obrigado mesmo, a gente se sente assim muito motivados lendo. A gente se torna meio amigos, né, desse povo que comenta, que compartilha um pouco da vida deles. Isso aí. Bom, mas vamos... Best friend forever. O coraçãozinho. Pessoal, vamos então ao que interessa, né? Vamos agora nos recompor aqui. Nós teremos então agora o quadro Alinhando as Doutrinas, que quem traz aqui sempre é o Marcos André, né? E ele vai alinhar a doutrina, o tema da semana, e também já inicia com uma oração. Inclusive o pessoal tem agradecido a oração, né, do Marcos, sempre gostosas orações. Então, Marcos, mais uma vez, é com você. Olá, amigos do canal Entre Linhas. Mais uma semana estamos nós aqui estudando juntos a Palavra de Deus e mais uma vez vamos começar o estudo, como temos feito sempre, com uma oração. E eu convido você a curvar sua fronte e orar comigo. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque mais uma vez nos colocamos na Tua presença para que o Senhor nos fale através da Tua Palavra, para que o Senhor nos molde com o poder do Teu Santo Espírito e para que assim, Senhor, possamos ser transformados à imagem e semelhança do nosso Salvador, que é o nosso maior exemplo. Nós te pedimos, Senhor, nesse momento, que o Senhor nos limpe, nos purifique e nos prepare para aquilo que vamos receber através do estudo que teremos hoje. Também te pedimos, Senhor, que o Senhor abra o nosso entendimento para que possamos compreender não segundo a vontade dos homens, não segundo o entendimento dos homens, mas segundo aquilo que o Senhor deseja nos falar. Te pedimos isso, Senhor, sem mérito algum, mas te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Muito bem, amigos, esse é o quadro Alinhando as Doutrinas, aquele quadro que nós sempre trazemos uma das doutrinas que aparecem nas entrelinhas da lição. A lição dessa semana, número 7, ela tem como título A Adoração no Contexto da Educação. Esse tema, o tema da adoração, é muito importante porque a adoração é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus. Uns com os outros, né, entre humanos, nós nos relacionamos através da amizade, através de relacionamentos românticos, mas com Deus nós nos relacionamos através da adoração, porque é pela adoração que nós reconhecemos quem Ele é e aquilo que Ele fez por nós. Existe até uma música que diz, eu não o adoro pelo que Ele fez, eu adoro pelo que Ele é. Mas nós, na verdade, adoramos a Deus pelo que Ele é e também pelo que Ele fez por nós, pelo que Ele fez e continua fazendo por nós. Então, é através das suas obras e através do reconhecimento de quem é Deus que nós reconhecemos, então, que Ele é digno de adoração.
A doutrina que eu gostaria de tratar nessa semana é a doutrina número 13, que fala do remanescente e sua missão. Por que eu quero tratar dessa doutrina nesse contexto específico? Porque o autor no domingo, ele fala sobre as pessoas que são sofisticadas demais para se curvar diante de uma estátua e tal. Aí ele diz assim, mas aparentemente não são sofisticadas o suficiente, né, para se curvar diante de uma estátua de Maria, por exemplo. Então, isso me soou assim, um pouco meio arrogante, uma abordagem um pouco meio arrogante. Tá certo que foi um comentário feito internamente, vamos dizer assim. E na parte de quinta-feira, ele fala a respeito das ideias naturalistas, né, que inundam aí as faculdades, os livros, né, os meios intelectuais, mas que não estão de acordo com aquilo que nós pensamos, com aquilo que nós pregamos, né? A doutrina do remanescente e a sua missão, ela fala de um povo fiel, de um povo que tem conhecimento especial de Deus, né? Isso é representado pelo Elias no Antigo Testamento, né? Que era o profeta. Deus falava pessoalmente com Elias, e nós precisamos reconhecer, como Elias modernos, né? Como Elias escatológicos, nós precisamos reconhecer que existem muitos fiéis, e isso acontece com Elias, né? Quando ele vai lá e fala, Senhor, só eu sobrei e tal, só eu continuo fiel. Deus fala para ele, Elias, existem ainda 7.000 que não dobraram o joelho a Baal, e esse é o meu povo. Então, o que acontece? Existem pessoas que não têm o mesmo conhecimento que nós temos, não têm as mesmas verdades que nós temos, mas mesmo assim elas ainda são fiéis a Deus. E o papel do remanescente, ele é sintetizado na fala de Jesus, que diz assim, eu tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém ajuntá-las. Então esse é o papel que o remanescente precisa fazer. Então quando o remanescente ele começa a dizer assim, eu tenho conhecimento especial, eu não curvo o meu joelho, eu conheço sobre coisas que derrubam as teorias naturalistas e tal, isso pode fazer com que o remanescente, apesar de ser remanescente na sua fé, ele passe a não executar mais a sua missão, que é a missão de alcançar pessoas. Ele pode se tornar arrogante, pode se tornar presunçoso naquilo que ele, na maneira como ele aborda os temas, né? E os temas que nós precisamos abordar, às vezes, nós abordamos com presunção e sem conhecimento, que é pior ainda, como, por exemplo, quando nós vamos falar com uma pessoa que crê no naturalismo, crê na evolução, crê no evolucionismo darwinista, e as pessoas apresentam argumentos, e o único argumento que nós temos é que nós cremos na Bíblia, que nós vamos continuar crendo na Bíblia. Isso não atende aquilo que as pessoas... nós vamos ser taxados dentro desse meio como pessoas ignorantes, como pessoas que vão crer numa história antiga, sem base nenhuma, porque eles apresentam as suas teorias. Então, é muito perigoso quando a gente assume esse papel de superioridade, esse papel de querer demonstrar que a nossa fé está acima do conhecimento científico que as pessoas, ou pseudocientífico que as pessoas têm. Isso pode, ao invés de fazer que o remanescente cumpra a sua missão, que é a missão de trazer pessoas que são sinceras, mas que estão enganadas, né, de alguma forma, trazer para o conhecimento, para um conhecimento mais amplo, aí nós, ao invés disso, nós afastamos. Então, nós não cumprimos a missão do remanescente, porque a doutrina ela diz que nós somos o remanescente com uma missão específica. Tem um texto na Bíblia, né, que mostra um pouco do papel do remanescente e fala exatamente sobre isso que eu estou falando. E fala como o apóstolo Paulo abordou pessoas com um pensamento, com uma linha de pensamentos diferente. Isso nós encontramos em Atos, no capítulo 17. Eu vou ler a partir do verso 16, que diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade.
Então Paulo ele chegou em Atenas, num lugar chamado Areópago, que era o lugar onde os deuses, os ídolos eram colocados, né? E ali as estátuas eram colocadas ali para que as pessoas os servissem. E aqui diz que Paulo, né, o seu espírito se revoltava, ou seja, Paulo ficou tenso, nervoso com aquela situação, diante da ignorância daquelas pessoas, né? Mas quando nós vemos a maneira como Paulo se aproximou dessas pessoas, nós temos muita coisa a aprender. Olha só o que está escrito aqui no verso 19. Então, tomando-o consigo, levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é esta que ensinas? Então o apóstolo Paulo foi questionado a respeito daqueles homens, né, daqueles homens idólatras, a respeito da doutrina que ele estava ensinando. Então aqui abriu-se um canal de comunicação. O que Paulo fez? Paulo começou então a criticar, a falar assim: olha, vocês aí são idólatras, se curvam diante dessas estátuas aí que nem deuses são. Não, ele criou um canal de comunicação, um ponto de contato entre ele e aquelas pessoas. E nós encontramos isso a partir do verso 22. Diz assim: então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Observe que interessante aqui que o apóstolo Paulo, apesar de o texto dizer que ele estava irritado com a idolatria naquele local, ele pegou um ponto positivo que ele conseguiu encontrar naqueles homens, que era a sua religiosidade. Eles serviam a muitos deuses porque desejavam ser religiosos, né? E a lição dessa semana fala sobre isso, né? Sobre o quanto o ser humano ele necessita de adoração e às vezes descarrega essa necessidade em outras coisas, né? E o apóstolo Paulo então pegou isso para criar um motivo para elogiar aqueles homens. E eles perguntaram ao apóstolo Paulo sobre uma nova doutrina, ou seja, sobre um novo Deus que estava sendo pregado. Eles não tinham problema nenhum em conhecer um outro Deus, já que eles tinham milhares ali. Eles poderiam então conhecer um outro Deus que fosse apresentado pelo apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo deu continuidade falando exatamente sobre isso. 24 diz assim: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. Até aqui o apóstolo Paulo não apresenta nenhum ponto de divergência, ele simplesmente estava apresentando aquilo que lhe foi solicitado. E ele continua: de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Então agora ele começa a apresentar que Deus, o Deus que ele está apresentando é o Deus que fez toda a raça humana e se coloca como irmão deles, porque diz: de um só fez toda a raça humana. E ele continua: pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Ou seja, o apóstolo Paulo tinha conhecimento até mesmo do que os poetas deles diziam a respeito de um Deus, a respeito da divindade. E ele usa isso como um ponto para se aproximar deles, né? E verso 29, sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata, a pedras trabalhadas pela arte da imaginação do homem. Os atenienses, eles eram muito ligados à filosofia, muito ligados à lógica. E o apóstolo Paulo está apresentando uma linha de raciocínio lógica para que eles possam, então, compreender do que exatamente ele estava falando. Então ele diz: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dos mortos.
E agora então ele entra num ponto delicado, porque os atenienses, como eu disse, eram lógicos, tinham um pensamento lógico e a ressurreição já não se encaixa nesse pensamento lógico. A ressurreição é algo que foge dos padrões científicos, foge dos padrões que nós podemos compreender como a lógica humana, né? Aí ele cria um problema, verso 32, né? Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns creram nele e outros disseram: a respeito disso te ouviremos noutra ocasião. Então aqui nós vemos que uns creram, outros não, mas o importante é que o apóstolo Paulo ele se utilizou de todas as ferramentas possíveis para manter o canal de comunicação aberto. Ele fez elogios, ele utilizou a linguagem que eles estavam familiarizados, ele utilizou os escritos dos poetas, como ele disse aqui, com os quais eles estavam familiarizados também. Então o apóstolo Paulo manteve o canal de comunicação aberto o máximo de tempo que ele pôde para poder atingir aquelas pessoas, até o ponto em que ele precisou apresentar ali um ponto que certamente ele já sabia que ia causar problema, mas ele também não poderia abrir mão dos seus princípios para manter esse canal aberto. Ele foi até onde ele pôde e permitiu então que o Espírito Santo trabalhasse a partir dali. E se nós queremos aprender com o apóstolo Paulo, nós temos que aprender dessa forma, nós temos que agir dessa forma, nós temos que agir potencializando os pontos de convergência e minimizando ao máximo os pontos de divergência, para que assim possamos levar a mensagem a outras pessoas. Nós precisamos aprender com o apóstolo Paulo também que se nós queremos conversar com as pessoas, nós precisamos conhecer sobre as crenças delas, conhecer sobre o que elas estão falando, e para isso é necessário estudar, é necessário ler e é necessário também você se entregar na mão do Espírito Santo. Nós estamos falando do apóstolo Paulo, que não costumava muito medir as palavras naquilo que ele estava falando, mas aqui o Espírito Santo o utiliza para que ele possa falar de uma maneira que atingiu o coração daquelas pessoas. E se o Espírito Santo utilizou o apóstolo Paulo lá, pode nos utilizar também hoje, pode usar os nossos dons também hoje para que possamos levar a mensagem até outras pessoas. Eu termino aqui a minha participação, agora você volta lá para Campo Mourão, hoje com Lúcio e com Ricardo, e eu tenho certeza que ainda tem muita coisa boa para que a gente possa conhecer aí no que eles vão trazer para a gente. Eu volto no final com uma oração para que a gente termine assim como nós começamos. Um abraço a todos e até daqui a pouco. Valeu, Marcos. Obrigado aí por você ter orado e alinhado já a doutrina, o tema dessa lição. Vamos então ao quadro Na Ponta da Linha, de sábado, que tem como tema adoração no contexto da educação. Vou até dar uma saidinha aqui, né? Em homenagem à Queca que pediu. Isso aí, daí ela dá só um pouquinho, ela já consegue ler. Calma. Aí ela dá uma pausa e dá um print. Olha lá, saindo. Beleza. Abaixa a mãozinha. Prontinho. Na ponta da linha de sábado, Ricardo. Bom, o autor da lição, no sábado ele já vai dizer mais ou menos metade da lição da semana, ele já vai, de certa forma, o conteúdo está no sábado, vai introduzir ali. Ele vai falar que a adoração é algo inerente ao ser humano, é algo que faz parte da natureza do ser humano, que Deus fez o homem para adorar alguma coisa. Se ele não adorar a Deus, vai adorar outra coisa. Para quem é da computação, é um firmware que Deus deixou programado, né, que vai ficar rodando buscando adorar alguém, né? Então, mas daí ele faz também trabalha com aquele jogo de linguagem do pré-lapso e do pós-lapso. Adoração antes do pecado, adoração após o pecado. Ele vai trazer as diferenças, né? Isso. E daí ele vai falar também que depois do pecado, esta adoração que é inata, que é natural, ela foi corrompida de alguma forma. E por fim, no último parágrafo, ele vai falar que a adoração ela é central na experiência cristã e ela, em razão disso, a educação cristã deve versar, deve trabalhar este conceito, né, para os membros da congregação. Nós devemos entender o que significa verdadeiramente a adoração a Deus.
Legal. Avançando agora para domingo, que tem como título do dia, Todos adoramos alguma coisa, na ponta da linha. Então, aí ele vai desenvolver aquilo que ele falou no primeiro parágrafo do sábado, aqui no primeiro parágrafo do domingo, dizendo que existe um desejo natural, um anseio original do homem de adorar alguma coisa, né? Que no caso, e daí ele já deixa bem claro que é explícito, né? Que originalmente formado em nós por Deus. Aí ele continua aquele mesmo raciocínio do sábado, dizendo que esta forma natural de adoração ela foi distorcida pelo pecado, e desenvolve melhor o raciocínio de que todos nós adoramos algo e começa a trazer alguns exemplos. O primeiro exemplo que ele traz é a adoração de homens, no caso o faraó, a adoração do faraó do Egito, o primeiro exemplo que ele dá. Aí ele vai falar de outros países, outros povos pagãos e gentios, provavelmente da época da Bíblia também, que seriam outros exemplos. Ele fala textualmente a adoração de estátuas de peixes, mas podemos falar a adoração de estátuas de deuses que eram representados por animais ou humanoides com formas animalescas. Por exemplo, o deus peixe Enki, no mito sumério, entre outros tantos. E fala também ainda falando de adoração a coisas criadas, adoração ao sol, adoração à lua, adoração às estrelas, e finalmente ele chega num ponto mais próximo da gente, que ele vai falar o seguinte, que numa adoração contaminada, vamos dizer assim, corrompida, secular. Ele fala que nem todos hoje em dia iriam se ajoelhar para estátuas de animais, estátua de rã. Aí ele traz o exemplo do catolicismo, a estátua de Maria, vamos dizer assim, que ele traz textualmente, né? Não de uma estátua de Maria. O homem secular, ele nessa adoração também, aí ele traz um exemplo que é próximo da gente, que não é nem só homem, ele fala do homem secular, mas vejo muito cristão adorando dinheiro, poder, adorando a si mesmo, adorando o sexo, que ele traz um exemplo aqui, uma coisa comum aos adolescentes, né? Estrelas do rock, atores de televisão. E um ponto aqui que é demais da conta dentro do meio cristão, adoração a políticos. E está aqui, está textualmente, gente, está aqui no primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Ele vai citar um autor secular, David Foster Wallace, que fala que se você adorar a coisa errada, esta coisa o devorará vivo. E por fim ele vai trazer um exemplo positivo, né, para a gente, que é o exemplo de Misael, Ananias e Azarias, mais conhecido no nosso meio pelo seu nome deformado. Sadraque, Mesaque e Abednego, que seria em honra a deuses babilônicos. Mas os três jovens judeus é melhor que nós lembremos de chamar Misael, Ananias e Azarias, porque inclusive o nome, gente, Shem, né, que na Babilônia tentaram mudar a reputação e a educação que eles tinham, né? Eles tinham um nome em honra ao Deus verdadeiro e foi modificado para um nome a outros deuses. Muitas vezes a nossa reputação, em função das nossas atividades como cristão, elas não refletem a reputação de Cristo. A gente pega uma Bíblia, interpreta a Bíblia do jeito que a gente quer, e interpreta uma Bíblia que na verdade é o evangelho do dinheiro, do poder, é o evangelho do poder, do sexo, é o evangelho de si mesmo, é o evangelho, vamos dizer assim, do popstar, evangelho mascarado, falso, o evangelho do poder político. Eu acredito que algo muito propício é pegar a Bíblia para justificar posicionamento político. O cristão não pode ser isso. O cristão não pode ser de esquerda, que a esquerda é do demônio. O cristão não pode ser de direita, o cristão não pode ser isso. Não, depende, gente. Você pode ser de direita, você pode ser de esquerda. Agora, tem coisas
princípios. Na esquerda, porque inclusive o pensamento da esquerda é muito vasto, muito amplo, da direita idem, mas tem coisas na esquerda que são incompatíveis com o cristianismo. Tem coisas na direita que são incompatíveis com o cristianismo. Eita, povão, sai dela, povo meu. Vamos lá. Podemos avançar? Segunda-feira, que os transmitissem a seus filhos. Na ponta da linha, Ricardo. Aí o autor vai trazer salmos, que ele vai agora começar a trabalhar com textos que ele fala que são poesias, que são cânticos, que tem um outro estilo, uma outra estilística, um outro método de memorização, um outro método de interpretação. Ele vai explicar a questão do Tehillim, que significa cânticos de louvores. E o interessante aqui, que umas micro entrelinhas, né, é que o sacerdote, o Kohen, ele era responsável pelos cânticos, porque se ensinava com poemas, com músicas, com poesia, se ensinava o templo. Era só uma outra didática. Inclusive os salmos são chamados, apesar de não terem todos eles sido escritos por Davi, mas a Torá de Davi. Porque inclusive se separa por assuntos dos salmos em 5 porções, e dizendo que a primeira porção equivaleria à temática do Gênesis e Bereshit, a segunda porção do Shemot e Êxodo, e todos os 5 livros do Pentateuco. Eu queria reforçar aqui, inclusive tem o Daniel Lidke, que é um cantor adventista. Eu acho muito interessante o trabalho dele, porque a maioria das músicas dele, na verdade, elas são compostas de trechos da Bíblia musicalizados. E aí é muito interessante que eu trabalho com adolescentes, né, e como muitas pessoas estão decorando, né, as partes da Bíblia através, né, da decoração dos nomes das músicas que ele compõe. É porque assim, a gente tem a memória de curto e a memória de longo prazo. Então, do lado de direito do cérebro, que é o lado artístico, é onde fica a memória de longo prazo. Então, quando você aprende através de música, é do lado artístico. E quando você aprende alguma coisa de forma racional, a memória de curto prazo é do outro lado, do lado esquerdo. É cruzado, tá, gente? O direito cuida do esquerdo e o direito cuida Sem dizer, né, Ricardo, que a gente já até mencionou aqui no canal, né, que um sermão você ouve ele 1, 2, 3 vezes. Uma música você ouve 3 vezes por dia. Exatamente. Você fica ouvindo. Eu escutava, quando eu era mais novo, quando eu era adolescente, eu escutava muito Legião Urbana, e aquela música Foi aos Caboclos, mais de 12, 13, 14 anos. Tá até hoje. Se eu começar, ela sai inteira. Então, assim, é poderosa a música. A música ela tem força, seja para um lado, seja para o outro. Memorizar. Por causa disso, por causa do lado do cérebro que vai fazer a memorização. Memória de longo prazo, então, se aprender com arte é muito mais profundo, mais produtivo. Aí depois, voltando à lição, ele vai pegar o Salmo 78 e ele vai falar que no verso 2, Asaf, ele utiliza a expressão enigmas dos tempos antigos, que é justamente tá aqui no 3º parágrafo. E a expressão hebraica aqui, gente, ele vai falar o que seriam esses enigmas dos tempos antigos. Ele fala que é apresentada como segredo na NTLH, ou doces e antigas verdades na versão de A Mensagem. São traduções da Bíblia, né, na língua portuguesa. Mas no hebraico a palavra seria ridá. E ridá, ela significa charada, enigma. Mas tem 2 significados de ridá que são muito familiares a gente, que seria alegoria. Então esse enigma aqui seria passado de forma alegórica. E um outro que é muito mais conhecido da gente, esse enigma aqui, esse ridá, parábola. Então quem é que ensinava se utilizando desses enigmas ocultos que a gente vê muito na Bíblia? No Velho Testamento também tem Hagadá, tem a ridá, aliás é a mesma raiz, Hagadá, ridá. Jesus se utilizava de parábolas. Nos evangelhos nós temos parábolas em cima de parábolas, para ele ensinar verdades muito mais profundas. Por fim, o autor da lição ele vai dizer o seguinte, que um dos objetivos da educação cristã, para transmitir isso para os filhos,
ele já dá um elemento, né, você transmitir através de música, de poesia e os salmos, isso a gente vê esse método na Bíblia, que o objetivo é que eles aprendessem a confiar em Deus e guardar os seus mandamentos. Legal. Se você não conhece, né, Minha Vida é uma Viagem, volume 1, 2, 3 e 4, não sabe o que você está perdendo, uma ferramenta aí poderosa para você e seu filho, ao merchan. Vamos lá então agora, pessoal. Na terça-feira tem como tema do dia em espírito e em verdade. Na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá. Primeira coisa, ele vai falar da mulher do poço. Qual que é a didática que a gente lembra dessa mulher do poço? Ele começou foi falar de água, né, no poço onde eles estavam. Mas a questão é a seguinte: a mulher ela tinha o marido dela não era propriamente o marido dela, e ela meio que muda de assunto. E ao invés de Cristo ser aquele cara chato, né? Não, mas pera lá. Não, vamos voltar a esse assunto. Vamos e ficar cutucando na filha. Não, ele deixa ela modificar de assunto. Ele se coloca como sendo agradável, uma pessoa, e não de forma artificial, porque ele de fato era uma pessoa agradável. Ele não tinha esse prazer de ficar futucando a ferida dos outros. Ele não aliviava também. Ele não tinha o prazer de ficar anunciando o inferno, né? Exatamente, porque na verdade Yeshua é salvação, né? E ele veio trazer a boa nova. Mesmo que ele fala vai e não peques mais, mas ele não ficava, você é pecador, você nada. E é muito comum, parece que tem pessoas que têm prazer de apontar o defeito do outro. E é muito comum, gente, pessoas que têm esse prazer de ficar colocando o dedo na ferida, apontando o defeito dos outros, geralmente o faz para encobrir os seus próprios defeitos. Uma ferramenta psicológica. Ferramenta psicológica. De defesa. Sendo que qual é a única maneira de você encobrir? A única maneira eficaz, do ponto de vista do plano de salvação, de você encobrir de você os seus defeitos. Com as vestes de Cristo. Exatamente. Com o sangue do Cordeiro. Aí, ó, ele fala que Jesus usou, aí vai falar aqui, ó, embora a mulher tivesse tentado mudar de assunto, ao falar sobre a adoração, Jesus usou a estratégia dela para apresentar alguma verdade profunda sobre a adoração. E adorai, Deus é Espírito, e é importante que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. E aí o autor da lição vai começar a desenvolver essa questão do Espírito. E daí ele fala que isso em Espírito significa dever ir a Deus com amor a Deus, para buscar a experiência de um conhecimento pessoal com Deus, uma relação pessoal com Deus. E aí ele vai citar Ellen White, gente. Ele vai pegar o livro Desejado de Todas as Nações, página 181. A religião que vem de Deus é a única que leva a Ele. Para servirmos devidamente é necessário nascermos do Espírito Divino. Isso nos purifica o coração, renova a mente, dando-nos nova capacidade para conhecer e amar a Deus. Também nos comunicará, e daí o ponto que eu sublinhei aqui, a questão da obediência voluntária a todas as suas ordens. Esse é o verdadeiro culto. Obediência voluntária a todas as ordens, e o fruto, e é fruto da atuação do Espírito Santo. Aí depois ele vai passar para, depois que ele vai em espírito, ele vai ter a questão da em verdade. Essa questão da em verdade é que nós precisamos ter o conhecimento correto das Escrituras, e que na educação cristã também devemos trabalhar com doutrina. Com a doutrina também ela faz parte da educação cristã, do em espírito e em verdade. Então, mais ou menos assim, em espírito é a questão de você se aproximar com amor a Deus, e em verdade com a mente aberta para entender os seus ensinamentos. Então, relacionamento pessoal, um lado emocional, o lado afetivo, e o outro lado, o lado racional, o lado do conhecimento cognitivo, das verdades. Da letra, né? Razão, emoção. Basicamente isso. E por fim, ele vai falar de 2 elementos da adoração. Ele conceitua 2 elementos. O primeiro elemento da adoração, ele fala que é o seguinte: a experiência divina do conhecimento de Deus. Isso seria o primeiro.
O segundo, a obediência a Ele e as verdades objetivas que nos são reveladas sobre Ele. Esse seria o segundo. Legal. Avançando agora para a quarta-feira, a beleza da santidade. Na ponta da linha, Ricardo. Ele vai falar o seguinte, que o local de adoração era o Mishkan Kodesh, era o tabernáculo. Isso. Onde Deus habitava, ou seja, a gente já pode fazer um link com o que ele falou semana passada. Relacionamento pessoal, relacionamento emocional, afetivo, seria o primeiro. Deus literalmente habitava no Mishkan HaKodesh. Tinha o Shekinah que estava em cima da Arca do Concerto, era a presença de Deus. Mas o segundo aspecto, Deus habitava, mas também tudo aquilo revelava o plano de salvação. Aí o lado racional, o lado cognitivo. Então, existiam elementos pedagógicos, né? Ou doutrinas. E, novamente, mesclando emoção, razão. O autor da lição está fazendo isso. Depois, o seguinte, ele vai falar o quê? Que tudo o mais que Deus fez por nós e que merece louvor e adoração não significa nada sem a esperança eterna da salvação. Exato. Da vida eterna. Observe também o enfoque evangelístico, ou seja, da passagem de Crônicas. O título da lição, gente, nós temos lá Crônicas. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Aqui está tranquilo. Trazeis oferendas e entrai nos seus atos. Adorai ao Senhor na beleza de sua santidade. E esse é a beleza e santidade. É o título do dia da quarta-feira. O título do dia da quarta-feira. Aí fica a pergunta: beleza e santidade significa o quê? Bom, aí uma micro entrelinha. Behaderat Kodesh. A gente tem o bet, que é elemento prefixal. Se quiser mostrar aqui, até eu coloquei no slide. Você colocou aqui, elemento prefixal, elemento fixal. Tá faltando uma transliteração do ezinho aqui, mas tudo bem. Aí o que acontece? Aqui no meinho, é a raiz, tá? Ela pode vir de duas palavras. Ela pode significar hadar, que significa honrar, respeitar ou favorecer. Então, por que está a beleza? Pelo seguinte, porque pode vir de hider, que significa adorno, adornar, glorificar, ser exigente ou zelar. Então aqui, gente, este beleza de sua santidade pode ser também o adorno de sua santidade, a glória de sua santidade, a exigência, o zelo de sua santidade, a honra, o respeito, o favorecimento de sua santidade. Agora, olha só, gente. Lembra que lá atrás a gente falou de alegoria? Nós vamos pegar então agora a alegoria aqui, tá? Por quê? Kodesh. Kodesh significa ser santo, santificado, consagrar, bem dizer, desposar. Casar-se ou dedicar. Então essa expressão pode ser o adorno do desposar. Quem que é o esposo? Quem que casou com Israel? Quem que desposou Israel? O próprio Elohim. O próprio Elohim, ele é o esposo. Cristo é o esposo da noiva, igreja. Então, a beleza de sua santidade é o enfeite, é o adorno da igreja. Ok, então esta é a alegoria. O que tem a ver isso para os dias de hoje? Muitas vezes nós estamos muito mais preocupados de apresentar o adorno do nosso político de estimação, a beleza do nosso político de estimação. Pegamos a Bíblia para não falar de Cristo, pegamos a Bíblia para falar do político. Pegamos a Bíblia para falar do pensamento político X e do pensamento político Y. Será que esse é o adorno da igreja? Porque essa igreja ela é casada com quem? Essa igreja é casada com o Bolsonaro? Essa igreja é casada com o Lula? Essa igreja é casada com o PT? Essa igreja é casada com o PSL? Será que o adorno da igreja, será que você está demonstrando a beleza da santidade? Utilizando a Bíblia para falar desse tipo de coisa? Para defender esse tipo de ideia?
Pensa bem nisso. Legal. Vamos avançar agora para quinta-feira e último dia aqui na ponta da linha. Tem como tema do dia idolatria na educação. Na ponta da linha, Ricardo. Vamos lá. Ele vai falar o seguinte, gente. Ele vai fazer um paralelo. Então nós vamos pensar em dois personagens. O primeiro personagem é o Israel antigo. E um segundo personagem coletivo, vamos dizer assim, né, são os outros povos. Os povos idólatras. Os povos gentílicos que adoravam deuses de pau e de pedra e de madeira, isso aí em forma de rã, e adorava céu, adorava criatura e tudo mais. E ele vai falar o seguinte, ele vai falar de uma idolatria e adoração falsa, que ela pode ser verificada na história desses povos, e uma idolatria, e não uma idolatria, não, aí uma adoração verdadeira no Israel. E aí ele segue que muitas vezes ao longo da história de Israel se contamina, se desvia e acaba caindo na idolatria. Nós vemos isso, é algo recorrente. Aí o autor da lição, que ele está fazendo isso muito na lição, né? Ele vai passado, depois chega futuro. Então vamos lá, passado, aplicação agora. Ele vai falar de novo agora, ele vai falar de uma visão naturalista da realidade. Bom, como a idolatria moderna. Isso, que seria uma espécie de idolatria moderna. Primeiro ponto. O naturalismo, ele pode estar na literatura, ele pode estar na música, mas eu acredito que o autor da lição está querendo falar do pensamento naturalista do ponto de vista filosófico. Isso. O naturalismo, do ponto de vista filosófico, teria, segundo, não é que Darwin falava, opa, eu sou naturalista. Não, depois outros doutrinadores falavam, não, naturalismo é esse autor, aquele autor, X autor. Então teríamos Charles Darwin, alguns colocam Charles Darwin como um expoente deste naturalismo, que seria uma contemplação da natureza. Agora, uma coisa do naturalismo, e daí outra lição vai falar, os nossos jovens adventistas, os nossos jovens cristãos chegam na faculdade. Então, vamos separar as coisas. Uma coisa é uma linha de pensamento que ela é colocada dentro de uma caixinha naturalista filosófica. Busca do conhecimento. A ciência, o método científico, ele vai partir de um pressuposto naturalista. Por que ele vai partir de um pressuposto naturalista? Porque ele vai tentar explicar a realidade. Porque ele vai tentar explicar. Porque o objeto de estudo dele é a natureza. Então, o método científico, ele não se presta a algo dogmatizado. Então o aluno chega na faculdade. Eu não vou estudar naturalismo, eu não vou entender o que é naturalismo, eu não vou entender o método científico porque é do capeta. Não, gente. O método científico ele não se presta a entender Deus. Pensamento religioso é uma coisa, pensamento científico é outra. Nós já explicamos isso. O método científico pressupõe a dúvida. Você cria hipóteses e você lança a hipótese para receber porrada. Realiza experimentos que comprovem ou refutem as suas hipóteses. Né? Vamos primeiro. Então, Bacon. Primeiro você vai utilizar experimentos, você vai fazer induções. Você pode fazer em laboratório. Mas o método científico não é só indutivo. Não é só. Você pode utilizar outras coisas, pode utilizar deduções, outras coisas. Mas vamos lá. Você pode fazer em laboratório induções para você testar suas hipóteses. Aí você chega a conclusões. Olha, testei as minhas hipóteses, as minhas conclusões são essas. O que você vai fazer? Você escreveu tudo aquilo com protocolos específicos. Você pega isso, você batam, duvidem, questionem. Aí ele joga aquilo na sociedade científica que vai questionar. Se resistir ao questionamento, quanto mais aquilo resiste ao questionamento, pode ganhar um status não mais de hipótese, mas de teoria. Se resiste mais, vai uma lei. Agora, uma coisa é pensamento científico. Pensamento científico não pode se confundir com pensamento religioso. Pensamento religioso é dogmático, pressupõe certeza. Você vai pegar o seu dogma e você vai jogar na sociedade, para a sociedade, discordem de mim. Não, é diferente o método. A forma de pensar é outra. O aluno que chega na universidade tem que saber isso, tem que saber separar as duas coisas.
Agora, eu queria só colocar assim que dentro dos dois universos, tanto do método científico quanto aqui do método religioso ou filosófico, nós temos aquelas verdadeiras pesquisas científicas e aqueles verdadeiros filósofos e teólogos que tentam trazer aqui, elevar o nível do discurso religioso, como também lá na ciência nós temos um conjunto de artigos e pesquisas enviesadas, de teorias provadas dentro de uma realidade que o próprio pesquisador... tenta misturar os dois pensamentos. Não, ele manipulou. Não é questão de misturar. O que eu estou querendo dizer para você que entrar no meio científico, não é porque você pegou um artigo que ele é verdade. Né? Porque aquele artigo, apesar de ter passado por peer review, né? Não, mas ele tá lá para você bater. Ele tá lá para bater e às vezes exatamente para você questionar ele e tentar replicá-lo, e aí você vai descobrir se ele é verdade ou não. Não só ele, mas toda a comunidade científica. Toda a comunidade. No religioso é a mesma coisa. Você vai ter materiais que foram rebatidos, que foram discutidos entre os teólogos e os filósofos aqui, e tem aquele que vai distorcer tudo, que não tem critério nenhum. Então, o que eu quero colocar aqui, Ricardo, na verdade é só isso. Tanto no método científico quanto aqui no método religioso, filosófico, existem bons trabalhos, existem pessoas responsáveis, como existem pessoas irresponsáveis. Não é todo artigo científico que você, que legal. Então, e aqui no método religioso é a mesma coisa. Não é qualquer discurso de qualquer pastor teólogo que você vai falar assim, nossa, amém. Vamos entender uma coisa, porque às vezes as coisas convergem. Porque linguagem também é ciência. Então, existem métodos linguísticos de interpretação. E esses métodos linguísticos de interpretação, eles também são científicos, certo? Agora, é muito comum haver o quê? Quando há uma possibilidade de convergência de conclusões de hipóteses. O que nós estamos falando? Eu vou pura e simplesmente chegar na faculdade, olha, darwinismo. Não vai conectar. Olha, darwinismo, que coisa linda. Não está igual, não está na Bíblia, então eu esqueço da Bíblia. Não, eu estudo naturalismo, procuro entender o naturalismo. Eu chego na faculdade, eu não fico tentando rebater professor. Entendo o jogo de linguagem, né? Procuro entender o jogo de linguagem, exatamente. Procuro entender o que é o darwinismo dentro do jogo de linguagem científico. Procuro buscar quais são as utilidades de filosofia naturalista ou qualquer outra filosofia que seja. Vejo aquilo que é compatível ou incompatível com o meu pensamento religioso. Não tenho necessidade de misturar os dois. Não tenho essa necessidade. Eu utilizo aquilo aonde é cabível no mundo acadêmico. O meu pensamento religioso eu utilizo aonde é compatível. Eu posso até, se eu for fazer um trabalho de sociologia, eu tive um professor, tem um amigo meu, na verdade, ele não foi meu professor, mas ele é professor amigo meu. O trabalho dele foi sobre religião, o trabalho de doutorado dele foi sobre religião, sobre as religiões de origem afrodescendente aqui no Brasil. Sociologia da religião. Sim. Então, há áreas que podemos mesclar as duas coisas. Mas mesmo assim, o que é falado em igreja, o que eu acredito na minha casa, o que eu acredito na minha consciência, eu não preciso impor na faculdade. E o que eu vejo também, às vezes um professor que é evolucionista e que é ateu falando, e que eu escuto na faculdade, necessariamente não tem que ser a minha verdade. Ele está passando a opinião dele lá na faculdade, professor, e está passando a matéria junto. Se por um acaso ele abrir espaço para a sua opinião, dê. Ou ainda, se ele cruzar a fronteira, porque daí existe a questão do professor que também não sabe o posicionamento. Não sabe o limite. Daí mas ele começa a dar nota, gente. Ele então começa a ridicularizar certas coisas. Não, deixa ele ridicularizar. Você entra por um ouvido, sai pelo outro. Porque você brigar com o professor na sala, qual a vantagem que você vai ter nisso? Não vejo vantagem nenhuma. Você só vai tirar uma notazinha bem bonitinha. Você só vai criar o enredo, ele não está morto 1 e 2. Não vai convertê-lo. Olha o exemplo de Jesus aqui. Será que Jesus ficava lá na ferida? Vai descobrir porque às vezes tem muito comum, às vezes o professor até tem um pouco de ranço de religião. E a gente não sabe por quê, às vezes uma pessoa magoada na vida. E também às vezes encontrou tanto aluno que ficou cutucando ele de baixo nível. Tire uma nota máxima na disciplina dele que você vai chamar a atenção dele. Isso. Daí basicamente é isso que a gente falou. É isso, a visão naturalista da realidade. A gente já falou esse ponto que eu não tinha citado ainda, a gente falou de forma transversa. Idolatrar as mentes brilhantes dos filósofos, cientistas e matemáticos que registraram essas ideias. Na verdade, essas mentes, mesmo que fossem brilhantes,
essas hipóteses foram lançadas para você questionar. Se não é método científico, é qualquer outra coisa. É muito comum a gente dogmatizar o pensamento científico e a gente hipotetizar o pensamento religioso. Não. Mas a gente mas a gente também deve tomar muito cuidado com os dogmas que são impostos a nós. Porque muitas vezes eles não vêm direto do texto. São interpretações humanas. Que vai vir nas entrelinhas. Isso, que nós vamos falar um pouco disso lá nas entrelinhas. A questão do dogma que nasce de uma interpretação equivocada e assim por diante. Mas acabou quinta-feira. Legal, pessoal. Vamos agora então ao que interessa, as nossas entrelinhas. E aqui nas entrelinhas, como eu falei para vocês, nós vamos tratar sobre a necessidade da atualização do texto bíblico, né? Algo que está em discurso aí por causa do vídeo, o Ricardo vai trazer para nós, a inerrância do texto bíblico e também sobre a mutação do significado do texto bíblico ao longo aí da história humana. O Ricardo vai trazer aqui alguns jogos de linguagem que vai falar sobre a palavra é inspirada, a palavra é ditada, a palavra vem direto da mente de Deus, passa pela mente humana, como que funciona esse processo de inspiração da palavra de Deus. Então, Ricardo, agora é com você nas entrelinhas. Vamos lá. O que eu fiz aqui, gente? Porque assim, teorias da inspiração. Essa questão de teorias, a gente encontra vários jogos de linguagem, de quais seriam todas as teorias possíveis. Mas isso são construções de autores. Então eu separei 3. Um que tem 4 teorias de inspiração, uma outra que tem 6 e uma outra que tem 5 teorias sobre o que seria a inspiração do texto bíblico. Qual a diferença de cada uma delas? A diferença é a seguinte, é o sentido que é dado à palavra inspiração. Muda de um para outro, muitas vezes o sentido. E o castelinho conceitual, epistemológico, que é colocado a palavra inspiração para se relacionar, também muda dependendo do jogo de linguagem. Então vamos lá. Nesse primeiro jogo de linguagem construído aqui, com 4 possíveis teorias da inspiração do texto bíblico. A primeira, ela é chamada de teoria neo-ortodoxa. Ela dá mais ênfase à transcendência de Deus. E ela fala o seguinte, que Deus é tão diferente de nós, tão diferente do ser humano, que nós precisaríamos de uma revelação direta. Então ele fala que a Bíblia, na verdade, ela seria um testemunho mediado da palavra de Deus. Ela não seria propriamente a palavra de Deus. Ela teria sido escrita por palavras falíveis e homens falíveis. Você de cara, você vai dizer, nossa, é essa. Porque tem elementos em todas elas que são fáceis de você identificar como sendo, não, isso faz todo sentido. Mas tem alguns elementos que não se mantêm. Mas a gente vai perceber isso depois. Vamos lá. Segunda teoria, teoria do ditado verbal. Deus seria o autor de todos os livros da Bíblia. Então Moisés escreveu o Gênesis? Não, foi Deus que escreveu o Gênesis. O Moisés foi um homem que recebeu um ditado. Ele simplesmente teve o papel de edição. E eles utilizam um exemplo de Jeremias 32, que lá em Jeremias fala assim, escreve, vai lá e escreve, como se fosse um ditado. Aqui, de cara, a gente já vê um problema, né? Porque isso não é feito em todos os livros da Bíblia. Em Jeremias e em outros livros, geralmente escreve e de certa forma é editado. Então, eu já vou adiantando, gente, a gente pode separar alguns trechos da Bíblia, de fato, são ditados. Mas vamos lá, gente, vamos continuar. Terceira, teoria da inspiração limitada. Deus guia os autores e permite erros factuais e históricos, mas não permitiria erros doutrinários. Qual seria o problema aqui, gente? O problema aqui é o seguinte: a doutrina pode estar expressa no texto, mas ela também pode estar implícita. E daí o intérprete cria doutrinas e fala, opa, pera lá, não, essa doutrina aqui, e coloca aquela doutrina como dogma, mas ela não foi construída de um texto que expressamente construiu a doutrina, não, a pessoa interpretou. A gente falou na semana passada, né? A gente pega textinho aqui,
pega um textinho acolá, tira do contexto, constrói com várias e várias passagens descontextualizadas uma nova Bíblia. Isso é muito comum e muito complicado. Aí a quarta, teoria da inspiração verbal ou plenária. Essa é a mais aceita. Plenária, a palavra plenária é completa. E utiliza Timóteo 3, 16, 17, a palavra grega theopenoeutos, que significa sopro de Deus. E fala o seguinte, que cada palavrinha da Bíblia é igual à palavra de Deus. Dentro desse jogo de linguagem é isso. Vamos para um segundo jogo de linguagem. É bom a repetição, também é uma técnica também boa para a gente frisar. Vão ter coisas que são muito parecidas e vão ter uns detalhezinhos diferentes nesse segundo e no terceiro jogo de linguagem. Vamos lá, vamos para o segundo. Teoria da inspiração dinâmica. Fala o seguinte, que a revelação das Escrituras, ela é gradual, mas ela não difere na essência e nem no grau. Mas existiriam alguns livros mais inspirados do que outros. Aí de cara, nossa, que absurdo. Sim, absurdo, mas eu já vi pastor adventista falou para mim, não, os evangelhos, basta os evangelhos, não precisa de mais nada. O que ele está dizendo em outras palavras, gente? Que são mais inspirados. Que os evangelhos são mais inspirados que os outros livros. Mas se a gente pegar, por exemplo, Apocalipse, né? Como uma inspiração profética. Por exemplo, verdade presente. Às vezes a gente transforma a verdade presente, transformando Apocalipse no livro mais inspirado do que os outros. Porque, não, os outros são menos inspirados porque é para o passado. O Apocalipse é para o nosso tempo, então vamos estudar mais o Apocalipse. Você não entende nada do Apocalipse se você não contextualizar com as outras simbologias, com as outras alegorias que estão na Bíblia inteira. E a gente tem que tomar muito cuidado quando for estudar Apocalipse, gente. Muito cuidado. Mas isso, deixa eu vamos lá. Agora a gente estava no segundo ou terceiro, Lúcio? Fala o segundo. Segundo, teoria do ditado mecânico. Não, eu estava no primeiro, no segundo jogo de linguagem. Segundo é o seguinte, desse segundo jogo de linguagem. Teoria do ditado ou mecânico. Os autores seriam meros instrumentos. Opa, mas o profeta é um instrumento de Deus, então a gente já tende a aceitar. Mas eles seriam meros instrumentos mecânicos. Aí, palavras que o Espírito escolhia foram colocadas dentro da cabeça e foram ditadas palavra por palavra. Então não teria erro nenhum nessa inspiração. Quase uma psicografia. Quase, exatamente. Como é que é o nome lá daquele? Allan Kardec? Allan Kardec, exatamente. Mas aquele brasileiro? Espírita é o... eu esqueci agora. Também me esqueci. Mas tudo bem. O que vocês falam aqui depois? Quarto, teoria da inspiração mística ou iluminação. Ela fala o seguinte, que existe uma intensificação ou uma elevação na percepção do crente. Aí de cara você fala assim, nossa, tá certo. Porque Moisés ele era elevado, Alá significa em hebraico ser elevado. Eles eram elevados, o Espírito elevava eles. Só que dentro dessa teoria, a gente poderia ter um texto hoje que faria uma nova Bíblia. A mesma inspiração que esses homens teriam tido lá no passado, pode alguém ter hoje. Então veja aí mais um probleminha. Aí o quinto, teoria da inspiração dos conceitos e não das palavras. O próprio nome já diz. Deus teria inspirado apenas as ideias e não as palavras. Era o Chico Xavier. Levar isso a ferro e fogo também é um pouco complicado, porque daí o que acontece? Você coloca muito na mão do intérprete. Isso. Porque o intérprete vai ter que pegar aquelas palavras e abstrair as ideias, os significados. Porque toda palavra, gente, tem um significado. E todo significado exprime, de certa forma, ideias, mesmo que seja em fragmentos de ideias. Aí o sexto seria teoria da inspiração plenária, de novo. As palavras do seu vocabulário, elas seriam típicas dos homens, mas homens influenciados pelo Espírito. Aí a palavra de Deus seria em razão dessa influência. O Espírito ele atuaria, de certa forma, concatenando essas palavras. Aí a terceira e última agora, vamos lá, inspiração. Vamos lá. A questão da etimologia. Nesse jogo de linguagem vai partir da etimologia. Que inspiratio vem do verbo inspirar, que significa soprar. E aí o primeiro, ele fala em inspiração no sentido verbal. Que o ser humano... ele teria o estilo próprio. Então, por exemplo, Moisés, o Pentateuco teria um estilo característico.
aí os outros teriam outros estilos característicos, mas haveria uma interferência do Espírito, uma interferência de Deus, para que não houvesse erro algum, nem doutrinário, nem histórico, nem nada. Aí, segundo, geral e ilimitado, Deus se manifestaria através de sonhos e visões e palavras chaves, etc. O que aconteceu em Daniel, gente? O que acontece em Apocalipse? Sonhos, visões, palavras, alegorias, parábolas. Só que é a Bíblia inteira assim? Não é a Bíblia inteira assim. Terceiro, literal ou progressivo. Pessoas religiosas que sabem de Deus. Então a Bíblia seria apenas um livro onde teria pessoas com muito conhecimento religioso que teriam escrito. Agora, veja bem, na Bíblia, gente, nós encontramos sim o apóstolo Paulo e o Concílio de Jerusalém. O apóstolo Paulo era uma pessoa com muito conhecimento religioso, tinha outras tantas com conhecimento religioso, elas conversaram sobre detalhes doutrinários e falaram sobre carnes sacrificadas a ídolos. O apóstolo Paulo escreveu a opinião dele e disse: na minha opinião, carne adorada a ídolo não é nada, mas se for para escandalizar o irmão, o que ele fez? Ele aplicou um princípio que ele identificou na Bíblia inteira. Não tem problema, se a carne for sacrificada, se ela for sacrificada a ídolo, se for escandalizar, por que eu vou criar um conflito muito maior do que esse? Eu não como. Sim. E pronto. É um homem com muito conhecimento, isso está na Bíblia. Aí vocês já vão entendendo a chave. E o último, gente, os dois últimos, é que nesse jogo de linguagem vai falar do catolicismo. Tem várias linhas, mas o oficial da Igreja Católica é o seguinte, que de forma geral, essa inspiração ela seria não verbal. E ela seria vista dentro de um contexto histórico específico, apenas. À luz da tradição. Entretanto, um homem instituído pela Igreja, que seria o Papa, ele seria infalível quando ele se clarifica ex cathedra. Aí existe a infalibilidade do Papa ex cathedra. Mas o texto bíblico deveria ser relativizado de acordo com a tradição. Essa é a católica. O protestantismo, Lutero, inicialmente, ele não via tudo como sendo inspirado, e parte dos protestantes. Depois ele via tudo como inspiração divina, e é isso, basicamente, nesse último jogo de linguagem. Agora, vamos lá. Antes de eu falar da mutação do texto, eu separei 7 pontos aqui que a gente deve ter cuidado com tudo isso que está lá para trás. Porque adotar qualquer uma ferro e fogo é a mesma coisa de brigar de Apolo e Paulo. Eu sou Apolo, eu sou Paulo. Porque cada uma tem seus pontos fortes e cada uma tem seus pontos fracos. Cada uma explica um ponto da Bíblia e outro. Eu dei um exemplo aqui, por exemplo, a questão aqui, a questão geral e limitada, sonhos. Daniel teve sonho, foi selado, sonhos, visões, etc. Ditado. Nós temos Jeremias. Escreve. Isso, vai lá, escreve o que eu vou ditar. Então, varia, gente. Mas tudo bem. Vamos lá. Primeira coisa. Ditado mecânico, primeira coisa. Ditado mecânico, a Bíblia inteira no ditado mecânico é complicado. Não dá isso. Só em alguns pontos, quando há a referência clara. Na língua portuguesa, no hebraico, não tem abre aspas. Na língua portuguesa a gente tem o abre aspas, a gente coloca palavra por palavra. Mas no hebraico às vezes tem o escreve e disse Deus, alguma coisa assim. Então, ditado mecânico, às vezes. 2. A inspiração não obliterou a personalidade, o estilo, a perspicácia e o condicionamento cultural. Então nós vamos ter nos textos uma carga cultural, estilística da personalidade de cada indivíduo, que nós temos que abstrair desse texto quando nós vamos buscar interpretar. 3. A inspiração não está ligada à corrupção interpretativa do texto. Uma coisa é o texto, outra coisa é a interpretação corrompida do texto. Sempre que a gente tem que ter em mente. Não podemos misturar as duas coisas. Nós devemos pedir a Deus inspiração para interpretar corretamente o texto. Aí, seguindo, a inspiração bíblica é diferente da inspiração da música secular, porque naquela outra linha de pensamento, a inspiração, por exemplo, de um Beethoven seria a mesma da inspiração de um Moisés. Então, nós temos que também fazer essa diferença. A inspiração
de Ruach Kodesh é completamente diferente do dom que uma pessoa tem, que o jogador tem de inspiração do futebol, a inspiração da música, a inspiração do poema secular, é outra coisa. 5. Há passagens com opinião humana, há passagens com ditados, há passagens com sonhos e visões. Então aí é uma questão de você olhar e você identificar. 6. História é diferente do texto bíblico. O que eu quero dizer com isso? Muitas vezes, porque o que é história, gente? Eu utilizo um método chamado historiográfico. O Alexandre podia estar aqui para explicar melhor para a gente sobre isso. O método historiográfico é um método científico. Você vai construir a história com base nos documentos, nos achados arqueológicos, nos textos que você tem à sua disposição. Em alguns casos, os textos se contradizem. Só que a Bíblia também é um desses textos que devem ser levados em consideração. E aconteceu muitas vezes que já encontraram achados arqueológicos e confirmaram coisas na Bíblia que não, até aquele ponto, não existiam. E servia de crítica, uma crítica tola, obviamente. Outras coisas não acharam e nós não temos que nos preocupar que tem que achar tudo. A nossa fé deve ser construída de uma relação emotiva, uma relação pessoal, de experiência do dia a dia. Constrói com Deus, pede com Deus, fala com Deus, espera, veja as respostas e constrói. E não com base em achados arqueológicos. E a última, existem descrições culturais nos textos bíblicos que devem ser abstraídas. Aquilo, gente, nós não vamos ficar com deixar crescer aquele negócio cabelão aqui, não. É uma mitzvah, está lá. Se eu não fizer isso, eu estou pecando. Então, tem elementos culturais no texto que devem ser separados. Aí, e questões contextuais de cultura. Bom, vamos lá, gente. Agora, a questão outra, a questão maior aqui. A questão da mutação. O que é isso? Ela também está relacionada lá atrás. Por exemplo, imaginemos a Constituição de 88. Ela tem o espírito da Constituição, né? Vamos imaginar. Então ela foi construída dentro de um espírito, dentro de uma ótica, dentro de um contexto social da década de 80, final da década de 80. Nós estamos ali em redemocratização. Aí foi dentro de um espírito do bem-estar social, sabe? Então é uma Constituição muito boa, fantástica, que se fosse cumprida, que se os políticos já tivessem vergonha na cara, tivessem decência de cumprir os preceitos que estão ali. E os juízes também. Né? E não, legislativo, executivo, judiciário, a nossa Constituição é muito boa. As emendas que só foram transformando ela numa coxa de retalhos. Mas se tivessem boas intenções dos políticos, nosso país estaria muito melhor hoje. Mas tudo bem, vamos imaginar. Tinha um contexto social lá, certo? Da década de 80 para a década de 90, já houve uma mudança desse contexto social. Da década de 90 para 2000, houve uma mudança. Para a década de 2000 para 10, outra. E agora 20? Outra. Nós estamos falando o quê, gente? Década de 80, estamos falando de 40 anos. Em 40 anos, o significado das palavras, o significado dos conceitos e até a amplitude das ideias, elas se modificam. E isso se chama mutação constitucional. Isso acontece não é só com a Constituição. Isso acontece com qualquer texto. Qualquer texto. Então imaginemos, por exemplo, casamento civil. A complexidade social mudou em 40 anos. E se junto... Vamos mudar. Família. A complexidade mudou. A forma com a qual a sociedade enxerga a família muda. Então se agrega ao conceito de família outros significados que em 88 não tinha, em razão do aumento da complexidade social, em razão da evolução da linguagem, das ideias, das pessoas, da tecnologia. Por exemplo, bebê de proveta era uma coisa, a reprodução assistida. Então são coisas que vão se atrelando a esse conceito de família que não tinha em 88. Aí o STF precisa mudar a Constituição? Não. Ele simplesmente olha a Constituição e ele adapta o significado da palavra que está lá sem mudar uma vírgula.
mas é que o significado mudou na sociedade. Agora vocês imaginem a Bíblia. Vamos agora para a Bíblia. Existe também a questão dessa mutação. E vocês pensam, não! Tem a história do René, né, gente? O René que falou da questão da atualização da Bíblia. Eu não vi o vídeo inteiro do René, eu só sei o seguinte: na internet tem um monte de gente que também não viu, não sabe o que ele falou. Lembra que a gente falou? Vocês precisam entender o que as pessoas estão falando. Não pegar uma frasezinha de um meme descontextualizado e começar a sentar o pau na pessoa. Ele é um pastor batista, para começo de conversa, eu não sei por que essa discussão chegou no meio adventista. O cara é batista. Está cuidando do rebanho dele lá. Está cuidando do rebanho dele, eles que vejam isso. Mas não, a gente tem que sentar o pau nos outros. A internet virou lugar disso, né? De mito. Lacrar. Lacrar, isso. Lacrar. Você tem que lacrar, tem que diminuir as pessoas. Mas tudo bem, mas vamos lá. Eu não sei se ele falou nesse sentido. Mas vocês imaginem um texto escrito em hebraico, em aramaico, há 2.000 anos atrás, há 3.000 anos atrás, 3.000 anos e meio atrás. Se você traduz para o português, já houve mutação, tá? Só por aí já houve uma mutação. Por quê? É outro contexto social, é outra língua. Você trouxe para o Brasil esse texto, um texto que foi escrito em Israel, um texto que foi escrito no deserto, saindo do Egito, você já introduziu um outro contexto social. Então o significado, sem você querer, você vai modificar. Se você está lendo a Bíblia em português na sua casa, automaticamente você está mutacionando significados, porque aí a gente tenta diminuir um pouco isso aqui no canal, buscando o hebraico. Mas mesmo buscando o hebraico, gente, a gente vai estar limitado ao texto, à pictografia, a alguns elementos que não tem como a gente reproduzir hoje. Só se a gente pegasse uma máquina do tempo, igual a gente fez a chamadinha lá, pegasse a máquina do Dr. Brown, que ele tem uma capinha do vídeo da lição passada, voltasse no tempo, desse uma olhada, tirasse foto de tudo, filmasse tudo, trouxesse para cá. E pegasse todos os significados, anotasse, fizesse entrevista com todo mundo. Pegasse as fitas das câmeras de segurança filmando tudo, né? Senão você está mutacionando significados do texto. E nós devemos fazer... Ah, mas isso então não tem como eu ter acesso à verdade da Bíblia? Não. O Espírito... E para que nós estamos falando isso? Para vocês entenderem a importância do Espírito na hora de vocês interpretarem a Bíblia. Não é sair por aí arrotando dogma, arrotando interpretação minha. Ah, não, porque a Bíblia... Porque óbvio que eu acredito na Bíblia, mas o Código Penal da Bíblia deveria ser o Código Penal seguido pelo STF. Tá louco. Ou pelo Brasil. Então o nosso querido irmão Saraiva teria que ser punido com pena de morte. Adultério. Olha que coisa absurda. Então nós teríamos que legitimar, de certa forma, homofobia e pena de morte para quem adotar essa opção sexual. Inclusive eu trouxe um detalhe aqui, que eu não vou falar sobre homossexualidade no dia de hoje, mas a expressão que está lá em Levíticos 20 e 30, que fala, aquele homem que se deitar com outro homem como se fosse mulher, certamente morrerá. A expressão que é traduzida, certamente morrerá, ela vem de mot e amatu, que literalmente seria morrer, morrerão. Morrer, morrerão. Pelo contexto do texto, não pelo contexto social, eles entendem que aquilo seria uma pena capital. Ok, só que, tudo bem, é uma pena capital, só que em Gênesis 2,7, se comerdes do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente morrerá. Mot, tamut. Mesmo jogo de linguagem, certamente morrerá. É uma pena capital? Também é uma pena capital. O problema é que a gente gosta de cortar os textos bíblicos. Davi adulterou. Ele não merecia pena capital? Mut. Também merecia, certamente morrerás. Mas existe um Deus que também é misericordioso. Existe também um Deus que perdoa. O sacrifício de Cristo na cruz é um sacrifício do quê? É um sacrifício de perdão. Então eu vou pegar a Bíblia para justificar que oferece salvação para todos, certamente morrerá. Exatamente. Então essas pessoas que certamente morrerão, elas merecem salvação. Assim como Adão e Eva, que comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, merecem morte. Utiliza a mesma expressão da pessoa que cometeu adultério, no caso de Davi. Utiliza a mesma expressão da pessoa que matou outro homem, Moisés.
pena capital para Moisés, gente. Certamente morrerá. Certamente morrerás, pena capital também para Moisés. O grande problema é que nós olhamos a lei ainda sem perceber de uma forma legalista. A lei está na Bíblia, como o apóstolo Paulo escreveu no livro de Gálatas, no livro de Romanos, para nos mostrar que todos nós, seja adúltero, homossexual, somos, seja o cristão que vai à igreja todos os sábados, todos nós não temos condições de cumprir a lei plenamente para nos salvar. Todos nós, certamente, morreremos. Agora, todos nós certamente morreremos sem Cristo, sem Yoshua, sem a salvação. Aí, obviamente, significa que eu vou sair por aí matando, que eu vou sair por aí adulterando? Não, mas significa que eu vou matar o matador, matar o adulterador, que eu não vou amar aquela pessoa que certamente morrerá, que eu não vou querer ardentemente levar o evangelho, levar a boa nova de salvação para essa pessoa, seja ele homossexual, seja ele adúltero, seja ele o pecador que ele for. Muito cuidado, gente, com essas interpretações de ódio, que o intuito é o salivar da morte do próximo, porque ele acha que o pecado está no próximo, o próximo merece a morte e ele não. Até porque a gente falou sobre experiência, né? Ou seja, em espírito e em verdade. Ou seja, traga primeiro em espírito um relacionamento com pessoal. Deus e venha conhecer a verdade. Vem pra câmera e termina, Lúcio. Deixa eu só... Já está terminando, né? Já que terminei, já. Aí o Lúcio vem e a gente continua aqui. Só adicionando, né, pessoal, que eu queria adicionar aqui. Nós falamos, né, na linha da lição, que fala sobre espírito e verdade. O espírito é a parte da experiência pessoal, com Deus, pessoal amorosa, com Deus, e aí você vai conhecer a verdade de Deus. Porque quando você tem esse relacionamento com Deus, quando alguém te apresenta a Cristo, e quando ele começa a ter esse relacionamento com Cristo, a cada dia mais ele vai querer ler mais a palavra, conhecer mais as atitudes de Cristo. Que é assim que a gente deve então lidar com o pecador, né? Conosco, eu sou pecador, você é pecador, todo mundo. É assim, se relacione com Cristo, conheça Cristo em espírito. E aí agora conheça em verdade, conheça em letra. É muito comum o sermão, não, porque Deus também é justo. Eu sempre falo que, gente, tzedakah é amor e a caridade ao mesmo tempo. Tzedakah significa ato de justiça, que é o mais utilizado, mas também significa ato de caridade. Mitzvah, que é mandamento, também significa esmola, também significa a questão da compaixão. Então, na língua hebraica, isso não se divide. Mas as pessoas mal intencionadas, utilizadas por Satanás, gostam de dividir a verdade e pregar um evangelho manco, um evangelho de apontar o defeito de um outro, diferente daquilo que Jesus fez com a mulher lá no poço. Apontar o defeito para o outro e ficar na ferida. Eles invertem, né? Isso. E o corpo cheio de chagas. Adore a Deus em verdade e depois em espírito, e não em espírito em verdade, né? E muitas vezes a verdade não é nem de Cristo. A verdade é dele. Mas é isso aí, gente. Legal, pessoal, né? Espero que vocês tenham curtido aí todo o conteúdo do canal. E agora, claro, para encerrar aqui o nosso conteúdo, nós chamamos mais uma vez o segundo Marcos André, que encerra como oração. Marcos, então é com você. Muito bem, amigos, chegamos ao final de mais um vídeo, chegamos ao final dessa lição. E como eu sempre digo aqui, se você ainda não deixou a sua curtida, ainda não deixou o seu comentário, esse é o momento, porque nós estamos partindo aí para os momentos finais. Eu fico muito feliz porque algumas pessoas responderam ao meu chamado na semana passada para deixar aqui o comentário de onde estão falando. E as pessoas que eu vi lá tinham pessoas dos extremos do Brasil, né? Tinha uma pessoa lá de Londrina, que é bem pertinho lá do Lúcio, do Ricardo, e pessoas também do outro extremo, né, mais ao norte do nosso país. Então isso me deixa feliz em saber que esse canal está sendo relevante para atingir a todos vocês. Eu vou deixar aqui algumas imagens da minha cidade para que você possa conhecer Teresópolis, aqui no Rio de Janeiro. É uma cidade que eu gosto muito, eu acho muito bonita e gosto muito de morar aqui. Então, assim como vocês disseram aí de onde vocês estão falando, estou deixando aqui algumas imagens da minha cidade também para que vocês possam conhecer.
Então nós terminamos agora, vamos terminar com uma oração, como nós começamos, e eu convido você a orar comigo nesse momento. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por mais uma vez o Senhor nos usar como instrumentos teus, por permitir que o teu Santo Espírito nos fale, e porque esse canal, Senhor, tem atingido pessoas em lugares tão distantes que nós não poderíamos atingir com a nossa voz, mas o Senhor tem utilizado essa ferramenta, esse vídeo, para falar com pessoas com as quais muitas delas nós nem conhecemos. Nós te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito continue atuando em todos nós, seja de qual lado da tela nós estivermos, abençoa a nossa família, abençoa o nosso lar, abençoa todos aqueles que nos cercam, Senhor, para que possamos assim levar o Evangelho, a palavra escrita, a palavra falada e também o testemunho a todas essas pessoas. Tudo isso te pedimos pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Obrigado, amigos, e até a semana que vem. Valeu, Marcos. Obrigado, né? Vocês observaram como o Ricardo começou aqui, ele foi indo até chegar no cantinho dele, né, Ricardo? Mas você tinha mais alguma coisa para acrescentar? Sim, a questão da mutação do texto, gente. Então, espero que vocês entendam isso, que se a sociedade muda, nós nascemos nessa sociedade, nós estamos presos nesses significados. Se nós não buscamos por outras fontes, como mais ou menos como nós fazemos aqui no canal, e a questão da mutação do significado das palavras é uma questão natural a todo o texto, inclusive ao texto bíblico. Não sei provavelmente ao que o René estava querendo dizer sobre a atualização do texto. Não sei se ele quer dizer sobre modificar do sábado para o domingo, ou começar a dizer que a conduta X ou Y agora é permitida dentro da igreja ou que ela não é, mas que a sociedade muda, a complexidade muda fatores e que nós estamos aqui dentro e nós fazemos isso com o texto bíblico o tempo inteiro, nós fazemos sem perceber, mas nós devemos ter o cuidado de não deformar o Evangelho. Transformar a boa nova em uma nova. Este é o principal. E toda vez que nós vamos estudar o texto, nós temos que entender, eu estou inserido numa certa sociedade. Eu estou inserido num contexto social diferente. Lá era outra coisa. Então eu tenho que ter essa consciência também. Peça para o Espírito, para o Espírito não que esta mutação dos significados, que é natural e nas sociedades, elas não desvirtuem a verdade dentro da sua mente e que não desvirtue o verdadeiro discurso de Cristo. Legal. E depois aí de 3, 4 anos de entrelinhas, né? Vale a pena reler Ellen White também, que a gente vai reaprender alguma coisa do Espírito. Que também estava inserida num contexto social e muita gente faz isso. Pega o contexto de 1800, né? Pega o contexto lá de 1800 e traz para 2020 e pensa que é o mesmo, e daí tira Ellen White de contexto, faz a mesma coisa que é complicado. Legal, pessoal, encerramos então e fica então nosso abraço até o 8º vídeo, 8º tema, educação e redenção. Fiquem em paz, se cuidem e até lá. Tchau, tchau.